Hoje completo 1 ano no meu trabalho, mas no início não foi fácil. A graduação não prepara a gente para lidar diariamente com o câncer. Eu demorei para me sentir segura em atender as crianças. São tantas as peculiaridades. Nesse período foi muito importante o apoio dos colegas mais experientes e também dos cursos recomendados pelo hospital. Eles foram essenciais para o meu aprimoramento. E foi assim que eu encontrei o OncoEnsino, uma plataforma criada pela Abrale e pelo movimento Todos Juntos contra o Câncer, que reúne os melhores profissionais da oncologia e nos prepara para o atendimento ao paciente com câncer. São mais de 30 cursos rápidos nas áreas multiprofissionais, formações em diagnóstico, tratamentos, humanização, cuidados paliativos e outros focados na prática ambulatorial. E o melhor, tudo 100% online. Por isso, assim como eu, outros 35 mil profissionais já puderam fazer os cursos do OncoEnsino, melhorando a atuação das equipes de saúde em mais de 200 hospitais pelo Brasil. Terminando um curso, a gente recebe um certificado com selo de apoio educacional do Instituto de Ensino e Pesquisa Albert Einstein, que valoriza ainda mais a conquista e nos ajuda a evoluir na carreira ao lado de profissionais reconhecidos em todo o país. Todos os profissionais de saúde que trabalham com oncologia pediátrica reconhecem a importância que iniciativas como o OncoEnsino têm. Olá, amigos. Estamos vivendo uma época complexa da medicina, particularmente na oncologia e na hematologia. É por isso que todos nós, profissionais da área de oncologia pediátrica e de adulto, como disse, apoiamos iniciativas como o OncoEnsino. E nós, em particular, apoiamos de uma maneira decisiva e reconhecemos imensamente o seu valor. O próximo curso que eu vou fazer será de cuidados paliativos pediátricos. Eles abrem inscrições gratuitas para colaboradores dos hospitais conveniados 2 vezes por ano. Mas os cursos também são abertos aos profissionais de saúde em geral e podem ser adquiridos a qualquer momento com início imediato. Eu já escolhi meu novo curso e estou ansiosa para a próxima turma. Se você é profissional da saúde, venha conhecer e fazer parte dessa rede. Boa tarde a todos. Estamos escutando? Boa tarde, sejam bem-vindos à Arena OncoEnsino, o espaço educacional do Congresso TJCC. Além de apoiar hospitais públicos e privados, o OncoEnsino também disponibiliza cursos diretamente aos profissionais de saúde e, no final desse simpósio, divulgaremos aqui uma oportunidade exclusiva aos participantes do Congresso. Não percam! Eu sou a Tatiana Buxtenwein-Boim, coordenadora aqui do nosso Comitê de Saúde Mental da Abrale, e gostaria de dar a vocês umas boas-vindas, o pessoal que está aqui, nossos convidados, nossos palestrantes, nossos moderadores e vocês também que estão em casa. Então, queria falar para vocês um pouquinho, esse é o nosso 4º simpósio de psicologia da Abrale, e organizado pelo nosso comitê com muito amor e carinho. E eu queria agradecer e mencionar quem faz parte do nosso comitê. Agnes Mori, Ana Lúcia Benito, Caio Henrique Viana Batista, Flávia Sayeg, Luciana Teles Ferri e Melissa Pereira. Com muita alegria também, eu queria contar uma novidade para vocês. Hoje teremos no nosso intervalo o pré-lançamento do nosso livro, com os organizadores, membros do comitê e convidados, e participação também de nossos pacientes, que ele vai ser realizado no estande da Abrale, tá bom? E o título do nosso livro é Saúde Mental e o Câncer Hematológico, ampliando o olhar sobre a vida. Estaremos lá para uma tarde deliciosa de autógrafos e espero todos que vocês possam conferir, adquirir o livro, que foi preparado também de uma forma muito especial. Então, agora, para moderar o primeiro painel, Relacionamento Afetivo e Sexualidade na Oncologia, que também foi organizado aqui pelo nosso comitê, chamo ao palco Caio Henrique Viana Batista e a doutora Ana Lúcia Benito. O Caio, psicólogo, mestre em ciências, presidente da SBPO Estadual São Paulo, membro do Comitê Científico do Instituto Vencer o Câncer e de Saúde Mental da Abrale.
A Ana, psiquiatra, psico-oncologista, com título pela ABP Educação e Saúde e Terapia Sexual pelo IEPOS, coordenadora do Comitê de Reabilitação Psicossocial da SBPO, membro da IPOS e aqui do nosso Comitê de Saúde Mental da Abrale. Sejam muito bem-vindos. Boa tarde a todos, muito bem-vindos todos. Boa tarde, pessoal. Muito bom estar com vocês aqui. E num lugar tão diferente, que a gente vira para um lado, vai virando para o outro. Uma coisa meio Fábio Porchat, que esse ano não vai atrapalhar a nossa palestra, né, como no ano passado. Então, sejam muito bem-vindos, né? A gente vai falar hoje um pouquinho sobre sexualidade, né, com o paciente oncológico. A ideia desse painel foi justamente a gente pensar que um paciente com câncer, ele é muito além do que uma doença, que é uma doença que afeta não só a parte física, mas afeta também a parte social, a parte dos relacionamentos, a parte profissional, enfim, todos os aspectos de vida. Então, é isso que a gente queria ampliar esse olhar para muito, muito, muito além de uma doença, mas para o olhar em relação ao indivíduo, em relação a cada pessoa, e não só ao paciente, mas também aos familiares, aos cuidadores, a todos que estão nesse suporte. Sim. Eu e a Ana, a gente se dividiu, na verdade, né, no nosso Comitê de Saúde Mental, para conversar um pouquinho sobre temas que são tão importantes, né? O comitê que antes era chamado de Comitê de Psicologia, agora a gente é um Comitê de Saúde Mental, a Ana como psiquiatra, a gente tem feito um trabalho muito legal. E quando a gente se dividiu para pensar um pouquinho, né, nessa fala de hoje, a Ana montou com maestria, chamando convidados que são tão importantes na área. Então, a gente hoje vai ter a possibilidade de falar com uma pessoa que vai falar de um lugar de paciente, mas também com um psiquiatra e com uma psicóloga. Então, para iniciar, eu vou chamar a nossa primeira convidada, Kete Mariano Monteiro, que é psicóloga, foi minha professora no IEPOS, especialista em psicologia da saúde, sexualidade, psicossomática e psico-oncologia, é coautora de livros na área da saúde voltada para a sexualidade, coordenadora do curso de pós-graduação em Educação, Saúde e Terapia Sexual do IEPOS, que eu fui aluna, e bem-vinda, Kete. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Bem, eu vou tentar aqui com essa dinâmica de olha para todos os lados. É uma novidade para mim e para o Saulo, que é o próximo professor. É uma novidade para a gente ficar girando aqui. Eu espero que dê atenção a todos vocês. Bem, então, a proposta aqui da minha fala de hoje é entrar um pouco nos aspectos psicológicos e afetivos que incluem o tratamento de câncer e, principalmente, os aspectos relacionados à sexualidade. Então, vamos lá. Eu acho que o diagnóstico de câncer ele vem com muitas coisas. É uma bagagem bastante grande de expectativas com relação ao tratamento. Ele vem, eu vou chegar mais pertinho para ler de vez em quando. Vocês vão perceber porque eu esqueci meu óculos. Que ele compromete a esfera psicossexual, o bem-estar psicológico e a qualidade de vida do paciente, da parceria e da família. Porque são muitos aspectos envolvidos quando a gente recebe um diagnóstico e a forma como a gente vai conduzir a nossa vida a partir dali. É um disruptor mesmo de muitas coisas, né? Eu falo que a gente está aqui hoje à tarde, vivendo, fazendo as nossas coisas, e, em geral, mesmo quem tem um diagnóstico ou quem está aqui enquanto profissional, eu falo que qualquer mudança no perfil do diagnóstico ou qualquer mudança na vida de uma pessoa que também trabalha, que está na saúde, tem um disruptor. Você tem que parar todo o movimento que você está fazendo para investir no seu tratamento, para investir em exames, enfim. Então, é um grande rompimento mesmo. Dificulta a qualidade de vida, da vivência da corporeidade e da sexualidade. Desperta sentimentos de inferioridade, rejeição e perda da autoestima, prejuízos significativos à função sexual, ao estado emocional e ao relacionamento entre as parcerias.
algum lugar específico? Aí foi. Então, como a doutora Ana falou agora há pouco, tem uma interferência do diagnóstico que ele interfere no estado físico, psicológico, social e sexual. Então, como ela disse, né, um componente, não tem um único componente, até mesmo o desenvolvimento do câncer, que muitas pessoas têm algumas falas, muitas vezes, né, de que pode ter sido por causa de uma única questão, ou porque tem uma situação, uma história de vida que fez com que a pessoa desenvolvesse o câncer. É muito importante que a gente lembre sempre que é multifatorial e que o tratamento ele se dá muito nesses aspectos. Então, o tratamento físico, psicológico, o social e o sexual. E, para isso, a gente precisa de uma equipe interdisciplinar atuando nesse tratamento. Uma questão que eu falo, e daí muito para o profissional de saúde, é que antes da gente começar a trabalhar com câncer, antes de falar de afeto, antes de falar de sexualidade, é muito importante que a gente saiba exatamente qual é a minha percepção enquanto profissional e enquanto paciente também, saiba qual é a minha percepção do estigma que envolve o câncer. Então, claro que, a partir do momento que eu olho e entendo na minha história quais são as relações que eu já fiz com relação ao câncer, que pessoas que tiveram, que adoeceram perto de mim, como eu lido exatamente com aquilo. Significado da experiência pessoal relacionada ao câncer, né? Se você já passou por algum diagnóstico, se você passou por algum tratamento, e mesmo que já tenha acontecido, né? Como você lida com aquilo, se você já trabalhou internamente com aquela possibilidade. Percepção da especificidade de cada doença e das características do paciente que você vai atender. Percepção e compreensão do mundo interno do outro, porque acho que muitas vezes, principalmente no estado de um hospital, a gente faz muito foco na doença, né, na percepção daquele momento, daquele recorte. Então, bom, esse paciente vai precisar fazer determinada intervenção cirúrgica, mas a gente conhece o mundo interno dele, qual é a percepção que ele tem daquilo, né? A gente consegue compreender um pouco dos afetos que estão envolvidos e o que aquela cirurgia vai trazer de representação para aquela pessoa ou aquele tratamento. Habilidade de comunicação envolvendo uma escuta atenta e estímulo à expressão de conteúdos e sentimentos. E aí, quando a gente fala da parceria, é muito importante que a gente envolva essa escuta também para a parceria daquela relação. Continência do sofrimento das pessoas sobre seus cuidados, dentro de um contexto da sua atuação profissional. Reconhecimento dos limites da sua atuação, desenvolvendo recursos para lidar com as próprias frustrações. Gente, eu estou com um pouco de dificuldade aqui com esse... Tem algum lugar específico para apontar? Pronto, obrigada. Agora fui demais? Fui. Então, quais são as influências dos fatores físicos relacionados ao câncer? Então, algumas alterações anatômicas, mamárias, estenose vaginal, alterações fisiológicas, algum desequilíbrio hormonal, incontinência urinária ou fecal, alteração de peso, fístulas, estomas, efeitos adversos do tratamento, que podem ser náuseas, vômitos, diarreia, fadiga e alopécia. O funcionamento sexual satisfatório, que é o que todo mundo espera durante a função do tratamento, a proporção do tratamento, que é uma função que pode estar adequada. Se a gente for pensar diante de todas essas esferas de mudanças físicas, psicológicas e sociais, até mesmo de não poder mais, muitas vezes, dar conta do seu trabalho, dos seus objetivos, claro que isso vai interferir na vida sexual. E nem sempre as parcerias estão prontas para entender essa condição, né? Então, a incidência que a gente tem de 48% de pessoas que têm uma disfunção sexual, né, de mulheres, aqui nesse caso, submetidas a um tratamento oncológico. Então, durante o tratamento, tem 48% de incidência de disfunção sexual. As mais comuns são transtorno do desejo sexual hipoativo em mulheres e transtorno da dor genitopélvica. É relatada por 59% das mulheres. Então, o transtorno da dor genitopélvica é uma dor para a penetração ou, então, uma impossibilidade da penetração, que pode vir através de uma contração involuntária da musculatura pélvica, muitas vezes gerada por um desconforto, que a pessoa pode desenvolver
durante o tratamento. Um estudo científico encontrou, em média, 62% de incidência de disfunção sexual em homens e mulheres submetidos a tratamento oncológico. Então, aquele era um recorte de mulheres falando sobre a baixa de desejo e transtorno da dor genitopélvica. Ausência ou inibição do desejo em homens e mulheres, disfunção erétil em homens e dispareunia na mulher, que também é o transtorno da dor, são as disfunções sexuais mais comuns e foi relatada por 59 a 79 de mulheres e homens, respectivamente. Então, é um número bem grande. Eu entendo que é muito difícil falar sobre a questão da sexualidade durante o tratamento oncológico, até porque são tantas outras questões psíquicas que envolvem esse momento, tantas questões emocionais e físicas que envolvem esse momento, que muitas vezes é um assunto que é deixado um pouco de lado. Mas se a gente pensar nesses dados, né, do quanto essa disfunção aparece, é porque essas pessoas têm o desejo e estão tentando manter uma atividade sexual saudável durante o tratamento. Muda para cá, muda para lá, vira para cá, vira para lá. Estão tentando, gente. Então, os fatores pré-existentes, a função e satisfação sexual, idade, imagem corporal e bem-estar geral, são importantes de serem avaliados nesse momento. Por que os fatores pré-existentes? Porque, muitas vezes, assim, é importante que a gente investigue o quanto essa vida sexual estava satisfatória anteriormente. Porque, às vezes, por outras condições, questões da comunicação, questões da própria rotina, dessa parceria, né, desse casal. Então, é importante que a gente investigue como era essa vida sexual anterior ao câncer. Implicações de cada tipo de câncer, né? Então, quais são os graus do ponto de vista físico que vai acontecer algum comprometimento, incapacidade, muitas vezes, até de ter uma relação sexual ou dor, alterações fisiológicas e estéticas, intensidade da doença e medicamentos utilizados, reação do paciente, da parceria à doença, então, uma resposta afetiva, enfrentamento, impacto da imagem corporal e alteração na dinâmica do relacionamento. Então, o apoio profissional é essencial. Após as cirurgias oncológicas, a adaptação à nova imagem corporal e ao estilo de vida é um facilitador se houver uma orientação adequada. Então, eu penso, por exemplo, né, eu trabalho num lugar, numa clínica, onde fazemos como se fosse um retorno à vida de todas as formas, né, como se fosse uma reabilitação. Então, é um trabalho que envolve atividade física, né, um instrutor físico, envolve nutrição, envolve fisioterapia, envolve o sexólogo, né, no caso, eu que faço esse trabalho. A ideia é, a partir do momento que a pessoa decide voltar à vida sexual, voltar à vida social, voltar a fazer uma atividade física, que ela tenha um apoio para esse reinício. Porque, claro que não é fácil, né? E, muitas vezes, por exemplo, a mulher que ela tem uma alteração, uma falta de lubrificação no pós-tratamento, uma mulher que faz uso de hormônio, faz hormonioterapia, ela pode ter um ressecamento vaginal e que, quando ela retorna à vida sexual, ela pode sentir dor na penetração. E aí eu falo, sente dor uma vez, sente dor duas vezes, essa mulher vai ter uma contração, claro que não necessariamente, mas é possível que ela tenha uma contração e que vá retraumatizando a cada tentativa. E, às vezes, com uma orientação de um profissional da saúde, para que ela consiga usar um gel lubrificante, para que não faça o foco, por exemplo, da penetração como mais importante, que é muito comum, né? Então, começa uma relação sexual, né, tem algum tipo de cuidado antes, e daí já vai para a penetração, e às vezes essa mulher não está lubrificada o suficiente. Então, eu falo mais da mulher, porque eu trabalho mais com o público feminino, mas acho que vale tanto para homens quanto para mulheres, né? Então, isso eu já falei, a vida sexual anterior ao câncer, local, né, idade, fase de vida, formas de enfrentamento e a equipe multidisciplinar, que é importante que tenha oncologista, cirurgião plástico, entre outros, né, da parte médica, fisioterapeutas, psicólogo, sexólogo e serviço social. Gente, fiz alguma coisa errada? Foi? Acho que sim, né? É difícil coordenar tudo. Então, as dificuldades sexuais devido às modificações anatômicas decorrentes de lesão ou cirurgia, então, alteração do tamanho e formato dos órgãos genitais, masculinos e femininos, obstrução do canal da vagina, né, para fazer a penetração, então, nos cânceres de vulva,
produção de dor, interrupção dos suportes anatômicos da resposta sexual, também pode acontecer em processos cirúrgicos mais invasivos, rebaixamento do impulso sexual por redução de níveis de testosterona circulante, reações psicológicas a essas modificações pelo indivíduo ou pela parceria sexual, podem complicar ou ser um agente complicador da vida sexual. Os conflitos com a autoimagem, alterações da imagem corporal, muitas vezes o desconforto com algumas roupas, as pessoas se sentem um pouco desfiguradas, preocupação com a percepção da parceria, medo de não corresponder às demandas sexuais, incerteza sobre sua saúde e vulnerabilidade, e alguns sintomas também relacionados à própria doença e tratamento, como eu já falei. Eu penso que se a gente abrir espaço para que... Gente, tá cômico, porque eu tô com dificuldade mesmo. Peço desculpas aí a vocês. Não, agora vai. Pronto. Eu penso que, se a gente tiver uma percepção clara disso, e também uma percepção clara do quanto o afeto envolve esse processo, a gente sabe, né, quem é cuidador e quem é paciente que está aqui com a gente hoje, a gente sabe o quanto que as relações de ajuda, o quanto que essas pessoas que são as nossas redes de apoio, elas colaboram muito para o processo de cura. E também, claro, podem interferir para que o processo de cura não seja tão adequado, né? Então, a gente sabe que, quando a gente tem uma percepção, é muito comum, por exemplo, eu trabalho no SUS já há muitos anos, há mais de 20 anos, e eu percebo, durante o tratamento oncológico, que, por exemplo, as parcerias, principalmente os homens, eles acabam não dando conta mesmo dessa continência, desse cuidado, e eles acabam indo embora, né? Claro que isso tudo é uma percepção do tratamento ali, né, num recorte de uma população específica. Então, eu penso que o profissional de saúde, quando a gente faz uma intervenção, e essa intervenção ela esbarra em todas as pessoas que estão à rede de apoio, a gente consegue ter uma proporção de eu acho que até assim, um acolhimento, né? Nem sei se é a melhor palavra, mas de um acolhimento muito melhor. Então, se de fato a gente ficar atento à proporção desse afeto e o que circula ali naquele momento, durante o tratamento, isso pode ser muito saudável, né? Às vezes a gente fica muito com foco na percepção da própria doença, ou só de pensar naquela pessoa enquanto tratamento, enquanto os fatores psicológicos que envolvem, que a gente esquece de estender isso, e que são pessoas que estão sofrendo. E é o que eu falo, mesmo aquele homem que vai embora, né, é claro que elas ficam com muita raiva, e, enfim, são muitas questões envolvidas, mas eu penso que são homens que não conseguiram dar conta de cuidar dessas mulheres, de ajudar essas mulheres, né? É claro que não estou aqui como em defesa disso, né? Mas, na verdade, tem pessoas que não suportam e vão embora, né? É um processo que, talvez, né, se o profissional de saúde puder abordar, puder falar sobre isso e tirar as dúvidas com relação a isso, claro, não somos milagreiros, mas eu acho que isso pode ser bastante produtivo. Então, a mais frequente sensação subjetiva de adversidade está relacionada à nudez, que, vista por outras mulheres saudáveis, por elas próprias e pela parceria. As mudanças emocionais favoráveis no relacionamento com a parceria são maiores do que as sexuais. É importante também pensar em outras formas de busca de prazer, porque aí, volto a dizer, né, a gente fica muito voltada para a questão da genitália, e do sexo mais genital, e a gente esquece de pensar em outras coisas e até de orientar esses parceiros a tentar outras formas, né? Tentar pensar em outras partes do corpo que podem ser prazerosas, tentar pensar numa troca um pouco mais efetiva, de carinho, de beijos, enfim, tentar trazer um pouco aí outros aspectos que, tudo bem, eu entendo que numa parceria afetiva isso acontece naturalmente, mas eu volto a dizer, uma parceria de mais tempo, que já tem uma condição muito mais voltada para aquela prática já combinada, no dia meio certo. Então, é importante resgatar essa experiência do corpo e dessas mudanças, desse novo corpo.
Deveríamos estar atentos às queixas de dor, falta de lubrificação e perda de desejo sexual durante os tratamentos oncológicos, avisos práticos sobre técnicas para reiniciar a troca sexual e atitude aberta para discussão sobre esses assuntos, sobre sexo e sexualidade, pode prevenir muitas questões e, principalmente, colaborar na saúde mental e na qualidade de vida dessas pessoas. É essencial que a gente veja na recuperação do paciente, que mais ainda é um tópico pouco valorizado nos estudos e pesquisas, a receptividade da parceria, o quanto essa parceria está disponível para reiniciar essa troca. Muitas vezes também, eu acho que tem uma proporção da mudança no corpo do outro que pode favorecer ou não esse novo contato, né, esse contato de volta. O profissional de saúde pode facilitar o processo realizando orientações. Eu me lembro de uma vez de uma paciente que veio com uma queixa de que o parceiro dela não sentia mais desejo por ela pós a mastectomia. Então, ela falava, eu tenho certeza, porque ele acha que eu estou feia, porque ele não está me vendo mais como mulher, porque a mama tem todo um simbolismo. Então, ela veio assim, muito triste por conta dessa questão. E aí eu chamei o parceiro dela para a gente conversar um pouco, entender um pouco o que estava acontecendo. E aí ele me traz uma questão assim, ele falou, olha, eu estou, claro, né, tentando cuidar dela. Né? Eu tive que assumir muitas coisas da casa, porque ela acabava cuidando mais das coisas de casa, dos filhos, e ele trabalhava. Ele falou, não pude parar de trabalhar, então eu chego em casa às 6h, eu tenho que lavar, passar, cozinhar, cuidar das crianças, enfim, fazer 1000 coisas. E eu não tenho... Assim, eu fico com um cansaço físico tão gigante. Então, é interessante. Ah, agora sim, né? Agora ele entendeu. Exatamente. Exatamente, mas é isso, né? Quando o papel inverte, né, é tão mais fácil de explicar. Mas foi interessante, porque daí eu chamei ela de volta e tivemos uma conversa juntos. E ele falou, olha, pelo contrário, não é falta de desejo, é cansaço físico mesmo. A gente não pode ter essa desculpa, é isso? Gente, está quase. Opa, foi. Então, o que eu tinha falado anteriormente, né? Então, a mudança na aparência, às vezes a queda de cabelo, aumento ou diminuição de peso, cicatrizes ou mutilações, mudanças na pele, no cheiro, até dependendo do processo quimioterápico que a pessoa está passando, presença de prótese ou outro equipamento. Isso pode dificultar a fantasia e esse retorno à vida sexual. Então, é muito importante que, quando a gente fala do próprio reconhecimento do corpo, de como é meu corpo agora, de como é meu corpo com essas mudanças físicas que aconteceram, e como a parceria também faz parte desse novo reconhecimento do corpo. Por exemplo, uma bolsa de colostomia, né? Então, a orientação é que as pessoas consigam ter, até nós estivemos num congresso a semana passada, o pessoal aqui da frente de sexualidade, e eu fui numa aula de um psicólogo que é ostomizado, e que ele está escrevendo um livro do Kama Sutra da pessoa ostomizada. Eu achei super legal, porque assim, são posições que favorecem a pessoa que usa a bolsa de colostomia sem que a bolsa estoure, sem que cause algum desconforto. Então, eu acho que é pensar um pouco nisso, né, de como a parceria também vai ser receptiva a essas novas posições, a esse novo reconhecimento do corpo, essa nova forma de se relacionar sexualmente ali naquele momento. Aqui. Gente, se tivesse o polidense, dava tudo certo. Então, o casal, é importante que nós tenhamos as dúvidas deles sanadas, abrir espaço para essa escuta sobre as questões sexuais, poder falar abertamente, poder perguntar, enquanto profissional de saúde, como está a vida sexual, se eles já pensaram em retomar, como que foi essa retomada. Apoio psicológico para enfrentamento dessa nova fase de vida, orientação frente à vivência da sexualidade. Então, eu falo que a gente não precisa estudar a sexualidade, não precisa saber de todas as coisas, né? Não precisa ser especialista na área. Mas, se... Não, eu voltei. Fiz errado, gente. Meu tempo acabou, mas eu também acabei. Espera aí. Mas, se a gente conseguir dar uma permissão para que a pessoa fale,
a informação adequada e o encaminhamento adequado, com certeza a gente consegue muitas coisas, né? O slide anterior eu falava um pouco sobre o encaminhamento, que fala sobre a psicoterapia, a terapia sexual, a terapia de casal. Então, encaminhar para esses tratamentos, caso vocês não consigam só com a informação e com a permissão para falar sobre isso, que eu tenho certeza que grande parte desses 59% que a gente falou anteriormente, a gente conseguiria evitar, né? Então, só finalizando... Opa! Quando o paciente com câncer vem e fala se ele pode voltar a ter relação sexual, né, e aí tem todo um discurso, eu tirei só uma frasezinha, que tem todo um discurso, sim, não, porque... Deixa a pessoa dar essa própria resposta. Você se sente pronta para voltar? Pronto para voltar? Como você se sente com isso? Então, era esse o recado que eu queria dar. Desculpa a minha atrapalhação aqui toda. Muito obrigada pela atenção. Oi. Oi. Incrível, né, gente? A Cat é maravilhosa, a aula dela é incrível. E acho que falar sobre sexualidade ainda é um tabu, né? Ainda se fala muito pouco, principalmente nos serviços de saúde. Então, os profissionais não abordam, os pacientes também, muitas vezes, ou na maior parte das vezes também, acham que aquilo não vai ser levado em conta, ou que vai ser inadequado falar sobre isso, ou se sente constrangido em falar sobre esse aspecto. E acho que a Cat traz isso, né, do quanto isso pode fazer diferença em tudo. Não, e isso também, né, gente, que é muito importante, né? Que os psicólogos que trabalham com oncologia, psiquiatras, profissionais de saúde mental, saibam falar sobre sexualidade. Isso é muito importante, porque às vezes a gente acha que é parte daquele profissional que gosta do tema. E não é isso, né? A gente tem que falar sobre isso o tempo inteiro. Inclusive, na formação dos profissionais, os profissionais não recebem, né, muitas vezes, treinamento para abordagem de sexualidade. Então, acho que essa é uma luta que a gente tem em formar profissionais que saibam abordar na maior parte das vezes, deveria partir do profissional, mas eu sugiro para quem for paciente, se seu profissional não aborde isso, chama o assunto, porque é muito importante e precisa ser acolhido. Sim, urgentemente. Bom, então... Posso falar do QR Code? É verdade. Você chama. Isso aí. A gente está aqui treinando. Quem quiser fazer perguntas para a Cat, é só... Agora o QR Code das perguntas, pessoal. Só deixar Isso. aqui, tá? Quem tiver vontade de colocar aí alguma pergunta para a gente ler no finalzinho do nosso painel. Tá bom? Então, tirem aí a fotinho. Esse QR Code também vai servir para as outras perguntas dos outros palestrantes. A gente vai colocando aqui também. Mas, para chamar agora aqui, uma pessoa super especial também, porque, gente, essa mesa, vocês não sabem, foi, assim, algo mirabolante que a gente fez, a gente arriscou e deu certo, né? Então, para chamar aqui um cara que eu gosto muito, que é o Saulo Vito Ciasca. Ele é psiquiatra, psicoterapeuta e professor. Ele é coordenador do Espaço Transcender do Centro de Saúde Escola Butantan, da Faculdade de Medicina da USP. É colaborador do Núcleo Trans Unifesp, Famílias, Adolescências e Infâncias, e do Núcleo de Cuidados à Pessoa Trans do Hospital Sírio-Libanês. É coordenador da pós-graduação em Psiquiatria pelo CETRO Sanar, professor de saúde LGBTQIAPN+, e editor do livro Saúde LGBTQIA+, Práticas de Cuidado Transdisciplinar. Saulo, por favor. Alô? Alô, pronto. Olá, pessoal, tudo bem? É um prazer estar aqui. Eu queria dedicar essa minha fala à Diana, que eu conheci no outro evento que eu estava com o Caio, que o Caio me convidou. Diana, ela falou naquele evento, né? Uma mulher trans, ela faleceu ano passado, e ela trouxe uma fala que impactou todo mundo naquele momento, que foi sobre como que foi o processo dela, né, na quimioterapia, em que ela perdeu o cabelo, e aí, quando ela perdeu o cabelo, começaram a tratá-la novamente pelo gênero masculino,
porque as pessoas olhavam para ela, ela já não tinha a mesma carinha, ela perdeu o cabelo, ela falava do sofrimento que dava ter perdido a identidade feminina através do cabelo. Então, vou dedicar essa fala para ela. Gente, eu pensando aqui, tipo o peão da casa própria, né? Mas eu acho que vocês não vão ganhar nada, né? Vou ficar dando volta mesmo, girando. Mas sabe que, sentado ali pensando, eu fiquei lembrando de um momento em que eu estava na escola, com 7 anos de idade, que uma professora colocou uma pirâmide assim, e fez todo mundo sentar em roda na frente da pirâmide, e a pirâmide tinha várias cores. E ela perguntou para uma pessoa, qual que é a cor? Uma criança, né? Azul. E você, verde? Aí eu, tipo Hermione, querendo falar também. E você, amarelo? É. Gente, essa pirâmide é a verdade. Cada um vê a cor dependendo de onde vocês estão sentados. Eu acho divertido isso, né? Porque, assim, ó, a minha verdade aqui, gente, vocês estão olhando para a minha frente, tem gente olhando para minha... né? Para outra verdade, de repente, né? E, assim, que verdade que é melhor, que é mais interessante? Não estou no lugar da verdade, mas talvez aqui a gente vai exercitar um pouco o exercício de qual é o lugar onde vocês ficaram sentados o tempo todo na vida e que, de repente, vale a pena trocar de cadeira e sentar em outra cadeira, né? Gente, sentar em outra cadeira, não usar cadeiras, né? Enfim, precisei usar a piada, né? Vamos continuar aqui. Gente, falando um pouco de verdades, né? Quem aqui, levanta a mão, quem acha que eu sou do sexo masculino? Tem gente olhando aqui, ó, na frente. O pessoal que está olhando na frente levantou mais que o pessoal de trás, parece. Interessante, né? Gente, no final das contas, as pessoas... A gente parte de algumas verdades que a gente tem, né? Não sei se já está passando os slides. Já está? Eu já vi que eu vou sofrer mesmo com a Cat nos slides. Que tem relação com algo que a gente aprende, né? Algo que a gente aprende desde sempre. A gente aprende desde sempre porque a gente sabe o sexo biológico das pessoas. Vamos combinar que sexo biológico é muito complexo, que sexo biológico é uma convenção, e eu vou falar para vocês, a gente não tem como saber o sexo biológico das pessoas vestidas do jeito que eu estou. Eu estou de barba, vocês estão vendo a minha barba, vocês, as pessoas não estão, mas eu estou de barba. E essa barba vem de hormônio, vem de testosterona, que eu posso estar tomando há 20 anos. Eu posso ter uma vulva, estar tomando testosterona há mais de 20 anos, e eu vou ter barba, eu vou ter uma voz mais grossa, eu vou ter entrada, eu vou ter barriguinha. E aí está todo mundo procurando agora, eu vim de calça preta, né? Mas eu não vou mandar nudes para ninguém. Gente, no final das contas, né, a população LGBTQIA+, a gente tem, em geral, 15% da população brasileira é LGBT. E aí, se você é um profissional de saúde e você vai atender uma pessoa sem saber nada sobre saúde LGBT, você tem 15% de chance em qualquer atendimento que você for fazer de reforçar a heterossexualidade, de negligenciar cuidados específicos, causar uma barreira de acesso à saúde dessa pessoa, ficar constrangido, deixar essa pessoa constrangida porque você pressupôs, errar diagnóstico muitas vezes porque você pressupôs, tá? E aí, qual que é o ponto principal, gente? 3 coisas primeiras para a gente saber aqui, ó. A primeira, que é algo que a gente devia aprender na escola, lá com 7, 10, 15 anos, a gente não aprende, a gente tem que aprender aqui, né? É um pouco sobre esses conceitos sobre gênero, sexo, sexualidade. E aí vamos começar com o conceito de sexo biológico. A gente tem 3 sexos biológicos na espécie humana, pessoal. Sexo masculino, sexo feminino e intersexo. Intersexo são aquelas pessoas que vão ter diferenças no desenvolvimento do sexo de uma forma tal que a gente não vai conseguir, pelas nossas convenções, dizer é sexo masculino ou é sexo feminino. Mas como assim? Gente, tem gente que tem pênis e vagina. E aí, quem tem pênis e vagina é o quê? É homem, é mulher? Vocês percebem que quando a gente conecta as coisas e liga assim, homem é igual a pênis, vagina é igual a mulher, quem tem pênis e vagina já estoura todo esse pensamento. Tem também, além do sexo biológico, tem também o papel de gênero, que é essa construção que a gente tem na sociedade, pessoal, de como que o gênero é construído. Quem aqui se entende como homem? Quem se entende como mulher? Quem se sente uma pessoa binária? Binária. Quem é binário? Quem é não binário? Gente, não tem como. Ou você é binário ou você é não binário. Vocês estão se vendo, né? Vocês estão se vendo? Ó, quem é binário e quem é não binário? Podem se enxergar aí, ó. Vai lá.
Plateia das pessoas não binárias, plateia das pessoas binárias. No final, a gente acha que a gente é binário, né? Porque, afinal, tem gente que fala assim, não existem pessoas não binárias, aquelas pessoas que não se reconhecem nem como homens, nem como mulheres. Ou como homens e mulheres ao mesmo tempo. Mas, ao mesmo tempo, né, nossa loucura que a gente constrói em termos de gênero e sexualidade, a gente acredita que a gente é completamente binário. Por exemplo, das mulheres que levantaram a mão, quem é a mais mulher de todas? Agora vocês podem se olhar, vamos ver. Quem é a mais mulher de todas? Porque, veja, se você é muito mulher, né, tem gente que vai ser muito mais mulher do que outras. Tem gente que define mulheridade por ter filhos. Então, se eu conseguir ter filhos, eu sou mais mulher. E aí, aquela pessoa que não conseguiu ter filhos vai se sentir menos mulher. Aquela mulher que, por alguma razão, teve algum câncer, precisou tirar uma mama, vai se sentir menos mulher nesse raciocínio. Aquela mulher que nasceu sem mama e que coloca uma prótese, vai se sentir menos mulher se for falado que aquilo lá não é uma mama real, verdadeira. Mesma coisa os homens, hein? Inclusive, homem, a gente acha que você é mais homem se você pegar uma cadeira e tacar no outro, né? Afinal, a fala era, você não é homem? Você não é homem, porque é isso, né? O lugar do homem ideal é o lugar de um homem agressivo, é um lugar de um homem com um pênis enorme, né? E aí, se seu pênis não é tão grande, você vai se sentir mal, você vai se sentir menos homem. Olha que maluquice a nossa sociedade. Enfim, gente, então esses papéis de gênero são essas construções, né, do que a gente considera masculino e feminino. Tem também, pessoal, a identidade de gênero, como a gente se identifica em relação ao gênero, que tem a ver com como a gente assimila esses códigos de gênero que a gente produz. Então, a gente vai assimilar vários códigos aí. E aí a gente vai, de repente, pensar, não, isso faz sentido eu me dizer homem, faz sentido eu me dizer mulher. Não faz sentido nem homem nem mulher. Tá? E tem também a expressão de gênero, que é como a gente se coloca, né? Como a gente põe isso para fora. Então, aqui eu estou com uma expressão de gênero teoricamente masculina, né? Estou com umas roupas que são lidas na nossa sociedade como masculinas. A Cat é, para mim, a epítome, quis usar esse termo hoje, da mulheridade, da feminilidade sensacional. Assim. Ela é, basicamente, Afrodite, encarnada. Né? E também tem a orientação afetivo-sexual, que é como a gente estabelece a atração afetivo-sexual pelas pessoas. Tá? Então, você pode ser hétero, bi, pan e assexual. Gente, em relação às questões todas de diversidade, estou tentando, viu? A gente tem essa sigla, né? LGBTQIAP+, que significa pessoas lésbicas, pessoas gays, bissexuais, travestis, transexuais, que é de queer, tá? Que é questionando, ou pessoas que não vão se identificar nem como hétero, nem como cisgênero, pessoas de intersexo, assexuais, pansexuais e pessoas não binárias, e mais para todas as outras identidades. Tá bom? Modelo do estresse de minorias. Gente, quando a gente fala de minorias, a gente está falando aqui não de pessoas que têm a menos na sociedade. A gente está falando de pessoas que são minorizadas por algum marcador. Por alguma razão, alguém achou que, por causa daquela diferença, ela é uma pessoa pior. E inferiorizaram essa pessoa, desde sempre, desde a infância. Então, a gente está falando aqui de pessoas que são vulnerabilizadas e minorizadas por conta dessa diferença. A gente faz e minoriza as pessoas por tamanho de nariz? Não. Tamanho de nariz, a gente, ainda bem, o nariz passou. Né? Só que cor de pele, se a pessoa é homem ou mulher, se a pessoa é indígena, se a pessoa é LGBTQIA+, se a pessoa é negra, é um marcador de diferença em que ela vai ser inferiorizada desde sempre. Isso provoca e produz algumas questões, alguns desfechos na saúde dessas pessoas. Então, a gente tem circunstâncias ambientais que vão produzir estressores gerais que vão provocar desfechos em saúde em todo o mundo. Agora, você fazer parte de um status de minoria vai significar que você vai ter que aí ter estressores de minorias adicionais, que a gente chama, que é a discriminação, violência e abuso, e estressores de minoria internos, que é a internalização dessas atitudes sociais negativas. É você começar a acreditar que você é inferior por ser minoria.
Mas não é só coisa ruim, você pode formar uma identidade de minoria e também aí desenvolver resiliência com conectividade comunitária e características identitárias. Gente, eu dou essa aula há algum tempo, e às vezes eu dava essa aula, o pessoal falava lá atrás, assim, o povo do fundo, você, estou brincando. Ai, mimimi. Ah, isso daí é muito mimimi desse povo, que tudo reclama, que tudo quer, querem mais direitos do que os outros, né? Então, vamos assistir esse vídeo para ver o que tem de mimimi nesse vídeo? Quando você sentir vontade de soltar, segure forte. Pessoal, o desafio é 5 minutos na Paulista com mãos dadas com a mesma pessoa do mesmo gênero que você. Anda 5 minutos num lugar público, para vocês verem como é que vai ser, se vai ser tranquilo de andar 5 minutinhos na Paulista. Qual que é a questão aqui? A gente começa a vivenciar a LGBTfobia desde cedo, enquanto pessoa LGBT. E aí essa LGBTfobia começa na forma de piadinha, começa na forma de uma diferenciação, de estranhamento dessa outra pessoa, e aí ela é hierarquizada, desumanizada, e aí quando uma pessoa é menos humana do que as outras, porque afinal ela é alvo de piada o tempo todo, ela é digna de pena, a violência começa a ser considerada natural. E aí quando a violência é naturalizada, é onde a gente sai da violência psicológica e entra na violência física. E depois de muito tempo de piadinha, a pessoa começa a internalizar que ela realmente é pior por ser LGBT. E aí a gente tem os sintomas de LGBTfobia que a gente chama de internalizada, que é a vigilância contínua e medo, a pessoa não se aceitar, sentir culpa por ser assim, baixa autoestima, agressividade, um perfeccionismo compensatório ou mau rendimento escolar. Perfeccionismo compensatório, vou dizer que talvez seja a mais frequente. É aquela pessoa que tem que tirar 10 em todas as provas, é aquela pessoa que tem que desempenhar ao máximo, porque, afinal, já que ela perdeu tanto, ela precisa ser muito boa em todo o resto. Tá? E isso vai aparecer de diversas formas aí na população LGBTQIA+, inclusive nas relações amorosas, afetivas e sexuais. Os gays precisam ser deuses do sexo e precisam desempenhar o sexo da melhor forma possível, de todas as formas e possibilidades. Todo mundo, veja, todo esse processo vai fazer com que essas pessoas tenham desfechos de saúde piores. Tá? Que mais? Eu vou falar para vocês também um pouco sobre como que a gente pode melhorar essa situação. Então, os serviços de saúde podem ter, por exemplo, uma ambiência que vai fazer com que essas pessoas se sintam mais acolhidas dentro desse ambiente, desse lugar. Seja a sua clínica, seja um serviço de saúde público. Tá? Então, a gente fala de nome social, a gente fala de cartazes, símbolos, às vezes uma bandeirinha que você pode colocar em algum lugar, um livro de saúde LGBTQIA+, práticas de cuidado transdisciplinar, que tem tipo uma bandeirinha lá, você pode ter também dentro da sua biblioteca, porque a pessoa olha e fala, olha lá, estudou sobre saúde LGBT, mas aí você lê também, você estuda. Sinalização para uso de banheiros, tá? E também, o pessoal gosta desses slides, por isso que eu coloco bastante, umas questões na linguagem para a gente cuidar. Então, ao invés de você falar esposa, marido, se você não sabe, não pressuponha. Usa parceria ou pergunte sobre orientação sexual e identidade de gênero. A gente tem que perguntar sempre. Tá? Vocês precisam saber
naturalizar essas perguntas em qualquer atendimento. Pai, mãe, usa responsável. Camisinha masculina, feminina, usa preservativo externo e interno. Você vai indicar uma camisinha masculina para uma mulher trans. Né? Mãe e maternidade, gente, no contexto de um homem trans que engravida, a gente usa pai, paternidade, o grávido. Tá? MTF, homem que virou mulher, mulher em corpo de homem, é mulher trans. Mulher, homem biológica, mulher, homem de verdade, também aí já fica transfóbico, já fica violento para essas pessoas. As pessoas trans são de verdade, elas sangram, elas, né, são biológicas também. E cirurgia de troca de sexo, a gente usa a cirurgia de modificações corporais. Para algumas questões mais específicas, e às vezes no atendimento, a gente pode usar, ao invés de chegar e falar assim, ah, a sua vagina, a sua vulva, as suas mamas. Né? Outro dia eu atendi um menino trans que, putz, ele ficava muito incomodado com esse termo, mama, porque ele considerava muito feminino. Então, eu perguntava, pergunte, como que você se refere a partes do corpo? Que nome que eu posso usar? Ele falava, eu gosto de intrusos. Tá bom, então a gente usa intrusos. Não é uma de grande dificuldade para mim, gente. Está tudo bem. A gente sai da nossa cadeira e senta numa cadeira mais pertinho da pessoa que a gente vai cuidar, sabe? Porque senão a gente fica lá longe. A gente fica muito longe da pessoa. Já existe um abismo colocado. Então a gente tem que reduzir esse abismo. E entender ferramentas e mecanismos para reduzir esse abismo no atendimento. Ah, mas eu não concordo. Eu acho que não tem que ser nada assim, porque, gente, se você não concorda, então tudo bem, mas não seja profissional de saúde. Porque, para ser profissional de saúde, não é sobre você, é sobre o paciente que está lá, que tem direito desse atendimento. Tá? Então, peito, mama, você pode usar tórax, menstruação, você pode usar sangramento em determinados contextos, gente. No outro dia eu coloquei esse slide, alguém tirou foto, pôs na internet, e aí um monte de feministas radicais, pronto, não querem mais usar o termo menstruação. É lógico que você vai usar menstruação num contexto de uma mulher cis. Agora, se é um homem trans, pode ser que esse termo seja desconfortável. Tá? Que mais? Como você prefere ser chamado? Você já errou, né? Como que você prefere que eu te chame? Qual o seu nome de verdade? Esqueçam essa pergunta, nunca façam. É como você prefere que eu te chame? E nunca, se vocês usarem esses termos que estão nesses slides, vocês vão ser cancelados por todo mundo, tá? Que nasceu acima de 2000, com certeza, e todo mundo foi LGBT e pessoas que estudaram um pouco sobre esse tema. Então, assim, opção sexual, esqueçam, tá? Esqueçam, opção sexual, a gente não usa mais. Não usem também... Aí, ó, o Harry Potter falando never. Esse computador que está lento, né? É um computador lento. Tudo bem, a gente entende. Não posso ser capacitista com esse computador, tadinho. O travesti, né? Também não usem o travesti, é sempre a travesti, tá? Não usem também. E jamais vocês vão usar homossexualismo e transexualismo. Tá bom? Gente, eu vou trazer agora, se o slide passar, se ele deixar, bom, um pouco sobre prevenção, tá? Em mulheres trans e homens trans. Então, em mulheres trans, a gente tem aí o risco cardiovascular, né? O uso de estrógeno, principalmente etilenoestradiol, aumenta o risco de infarto, tem uma maior prevalência de tabagismo, de abuso de substância de álcool, tá? Em questões relacionadas à osteoporose, a gente tem que indicar densitometria óssea, como todo mundo, a partir dos 65 anos. E se tiver tirado gônada, se tiver tirado testículo, e pelo menos 5 anos sem hormonização, em qualquer idade, porque elas têm perda de massa óssea. Câncer de mama, a gente começa o rastreamento depois de 5 anos, depois do início da hormonização com mamografia, a cada 2 anos, a partir dos 50 anos. E para câncer de próstata, são as mesmas recomendações que os homens cis, as mulheres trans mantêm próstata, têm que fazer as mesmas recomendações, tá bom? E aí eu já falei, a próstata não é removida. Então, os níveis de PSA eles são suprimidos com a terapia antiandrogênica. Então, já tem gente falando que, às vezes, você precisa considerar níveis um pouquinho mais baixos. Tá? E o toque vaginal pode ser mais eficaz para avaliar a próstata em pessoas que fizeram anel vulvovaginoplastia do que o próprio toque retal. Tá bom? O que mais, gente, a gente tem? A gente tem sobre câncer Pronto, câncer cervical em homens trans, Cat, né? Mais da metade desses homens trans não fazem esterectomia. Tem útero, tem ovários. Tá? Então, assim, em relação ao HPV, a gente tem que cuidar. É difícil,
fazer todo o processo de prevenção de HPV em homens trans, porque eles têm muita dificuldade, muitas vezes, em relação ao Papa Nicolau, que pode ser, inclusive, indicado uma autocoleta para essa pessoa, tá bom? E podem usar estradiol e estirol local, tá bom? Com gel, óvulos, o creme, 2 meses antes do Papa Nicolau. Câncer de mama, o risco é igual de uma mulher cis. Então, a hormonização também não vai aumentar o risco. Tem que avaliar o risco familiar da mesma forma. E, finalmente, câncer de ovário. Os protocolos vão citar um risco elevado, mas os estudos recentes sugerem risco compatível com o de mulheres cis. E aí a gente tem, muitas vezes, no anátomo patológico, essa hiperplasia ovariana com aspecto policístico, que não tem malignidade. Você vai fazer ultrassom de acordo com o risco familiar, e se tiver tirado vagina, né, se tiver fechado vagina, faz via abdominal ou transretal. Pessoal, então, última mensagem, meu tempo já acabou também, é assim, como que a gente sai do nosso lugar para enxergar a outra pessoa? Perguntem para todas as pessoas sobre raça, identidade de gênero e orientação sexual. Vejam, ouçam, percebam questões raciais, de gênero, classe e sexualidade na análise do caso e consideram elas no plano de cuidado. Reconheça o lugar de fala. Lugar de fala não é não posso falar sobre. Você pode falar sobre tudo. Tudo. Só que entenda que você está falando do seu lugar. Ok? E analise criticamente as evidências científicas e compreenda que a produção de conhecimento e ciência também é poder. Tá bom? Muito obrigado, pessoal. Amaram, né? Ele impacta. Essa era a ideia. E, claro, olha a felicidade da gente com essa sala mais do que lotada. Obrigado pela presença de vocês. Uma das falas do Saulo, que é essa questão do estigma, me toca muito. Meu afilhado é um adolescente, é gay, e a gente chegando uma vez numa festa, ele disse: tia, como que eu devo me comportar? E eu falei: você deve ser você, né? Então é muito isso, né? Eu estou aqui com minha tia e como que eu me comporto nesse ambiente? Será que eu posso ser como eu sou? Então eu acho que o Saulo traz isso, e é tão importante porque isso é pouquíssimo falado, né, por profissionais de saúde. Ainda os profissionais de saúde têm muito preconceito. E, quando não tem preconceito, tem a questão da invisibilidade, de não se estudar, de não ter pesquisa, de não se falar em aulas. E invisibilidade também é violência. É isso mesmo, gente. E acho que isso ficou muito claro, né, que a gente não deve largar a mão, né? A gente tem que apertar mais forte. Obrigado, Saulo, de verdade. Bom, então, gente, quem tiver perguntas, QR Code de perguntas aqui na tela, tá? Então, já vão mandando as perguntas do Saulo também. E agora, a Ana vai apresentar uma outra convidada muito importante aqui para a gente. Agora eu vou chamar a Cristiane Marcelo, divina, maravilhosa, que veio trazendo, né, fechar a nossa mesa. A Cris é publicitária, sexóloga, palestrante, escritora, empresária e idealizadora das marcas Sophie e Love Plan. Bem-vinda. Bem-vinda. Oi, gente, boa tarde. Prazer estar aqui. Eu tenho acrescentado na minha abertura, todo lugar que eu passo, eu sou paciente oncológica, estou paciente oncológica, e eu fiz um pacto com Deus que, onde tivessem mulheres reunidas, que eu seria um colo, um abraço, poderia ser um compartilhamento da minha história, mas, principalmente, um alerta para a prevenção. E aí, hoje, eu estou aqui para contar um pouco dessa história toda. Vamos ver se eu consigo aqui me organizar. Aqui a gente já falou. E por que a gente tem que falar, a gente tem que pensar na prevenção? Porque ainda hoje, no Brasil, o câncer de mama
excluindo os tumores de pele não melanoma, ele é o que mais incide as mulheres. Em 2023, a gente teve 73 mil novos casos, 30%, representando 30% de todos os casos de neoplasias que tem, também com exceto dos tumores de pele não melanoma. E eu nunca pensei que eu fosse fazer parte dessa estatística. E aí, vamos olhar um pouquinho aqui para a minha história, né? Lá em 2021, eu estava numa festa, super feliz, tinha ido no Shark Tank Brasil, era uma festa de lançamento dos meus investidores, e eu recebi, no meio do caminho, o meu diagnóstico. Depois a gente vai falar um pouquinho do meu enfrentamento. Mas, aqui na linha do tempo, na época, o primeiro desafio foi que eu estava com o nosso plano de saúde num limbo, porque a gente estava fazendo uma transição, eu estava cheia de restrição, e fui para o SUS, comecei meu tratamento, e sou super agradecida, porque assim todo ele feito pelo ICESP, e tudo funcionando. Dia 5 de janeiro, eu fiz a minha primeira cirurgia. Dia 8 de março, a minha primeira quimioterapia, minha primeira dose de cura, no Dia da Mulher. Fui presenteada ainda com um coral de mulheres que estava passeando ali no ICESP. E fiz a minha primeira sequência de químio de março até julho. E eu estava tão forte, me sentindo tão fortalecida, que eu achava assim, meu cabelo não vai cair. E, na verdade, assim, gente, com 18 dias depois da minha primeira quimioterapia, meu cabelo começou a cair, eu fiquei super incomodada, falei para o meu marido, pode raspar isso, e tem muito a ver com aquilo que o Saulo falou. Cabelo não é só isso, faz parte da nossa identidade, não tem a ver só com essa parte estética, né? Bom, eu fiz também, na sequência, né, de quimioterapia, de agosto até outubro, eu fiz a minha radioterapia, aqui a fotinho de eu já batendo o meu sininho ali, terminando a rádio. E aí eu falo, Deus é tão maravilhoso que eu tive, entre terminar a minha radioterapia e começar o meu novo processo de quimioterapia, eu tive uma janela que eu pude visitar uma filha minha que mora nos Estados Unidos e que estava super apreensiva, olhando o que estava acontecendo de longe, mas eu tive esse privilégio de conseguir ter essa janela no meu aniversário também, então eu consegui passar 10 dias em San Diego com ela. E aí, recentemente, agora em março desse ano, eu fiz a minha segunda cirurgia e eu sigo, gente, com todas as minhas possibilidades. Bom, como a Cat também trouxe, né? Obviamente, a gente adoecer de câncer, que é uma doença que muita gente tem até, inclusive, medo de falar ainda, é super estigmatizada, a gente não está falando só do impacto na dimensão biológica, mas a gente vai passar por tudo isso, pela psicológica, pela social, e ali no meio tem uma pessoazinha, nesse caso, era eu, né? Essa pessoazinha tentando administrar tudo isso que estava acontecendo. Como que foi? Opa! Obviamente, a forma como cada uma vai lidar com isso tem muito a ver com a forma que a gente, com o nosso repertório psíquico, com o nosso repertório emocional, com a nossa visão de vida, com a nossa fé. Tudo isso é muito particular, né? Cada uma vai passar por esse processo de uma forma muito única, né? Mas a gente não pode esquecer que, no caso das mulheres que retiram a mama, 35% elas entram em depressão. Então, o quanto que é importante realmente a gente buscar um acompanhamento psicológico, a gente ter esse apoio, além da nossa rede de apoio. E aqui eu vou contar um pouquinho da minha história, o meu enfrentamento. Então, como eu disse para vocês, eu estava numa festa e recebi esse diagnóstico. Como eu estava muito otimista, eu tinha certeza que eu não tinha nada. Quando eu recebi, o meu filho, ele estava comigo, meu filho é meu sócio na empresa, e ele falou, mãe, não abre. Aí eu falei, não, estou de boa. E aí abri o diagnóstico, e depois que eu li, eu falei, cara, deu ruim. Ele falou assim, então você vai aproveitar essa noite, você vai curtir essa festa, e a partir de amanhã a tua vida vai ter
ter outros desafios, mas aí a gente vai acomodar tudo. Nós dormimos em Sorocaba, que a festa foi lá, voltamos, e ele me deixou em casa e foi embora. E aí foi quando eu entrei em contato, eu comigo mesma, e meu marido não estava em casa, tinha saído para jogar, e eu entrei na minha casa, e, de repente, aquilo ficou tão grande dentro de mim. E, por um segundo, gente, eu acho que foi por um segundo mesmo, eu tive dó de mim. E foi o primeiro pensamento que veio na minha cabeça foi assim: meu neto tinha 1 mês de vida, e eu falei, eu quero continuar construindo memórias com o meu neto. Foi a primeira coisa. E aí, depois, imediatamente, depois que eu pensei isso, eu comecei a ser invadida por uma gratidão tão grande, foi uma experiência tão incrível, que eu comecei a andar pela minha casa e comecei a agradecer a minha família, meus pais, meus filhos, a minha história, meu neto. Ai. Obrigada. Eu fui andando e fui agradecendo, e só na cabeça assim não dava mais conta, então eu fui andando pela casa. E eu fui falando alto, né, agradecendo cada... Deixa eu tomar. Agradecendo por tudo. E aí eu fui me acalmando, sentei na minha cama. E, para quem acredita, mas assim, eu tenho certeza que naquele momento eu tive uma experiência espiritual. E, depois que eu estava bem calma, eu falei para Deus, tá bom, eu já entendi tudo. Isso vai ser só um processo. E eu vou ajudar, através da minha voz, com a minha empresa, porque a gente trabalha muito com mulheres. Eu vou ajudar outras mulheres a levar essa consciência, essa prevenção. E, daí para frente, gente, a partir disso, foi a forma como eu enfrentei todo o meu tratamento, desde o diagnóstico. Lógico, como eu disse para vocês, essa é a minha história. Não todo mundo tem essa resiliência, sei lá o que a gente pode chamar, mas tem a ver com aquilo que você traz mesmo como repertório, e é muito particular. Por isso que é muito importante. Eu, praticamente, depois eu estava acolhendo a minha família, mas é muito importante a gente ter esse acompanhamento. Bom, obviamente, o diagnóstico ele não vai afetar só a gente, né? Mas também todo o lugar que você está inserido, né? Família, o convívio social, principalmente, dependendo da forma, do papel dessa mulher dentro de tudo isso, pode se tornar até alguma coisa muito disfuncional. No meu caso, também, eu tive muita sorte, porque a minha rede de apoio ela conseguiu me dar conforto para eu conseguir me sentir vulnerável, porque eu, como uma mulher forte, sempre fui pilar de tudo na minha casa, com a família do meu marido, com a minha família, com a família da minha mãe, com os amigos. Eu sou a pessoa que junta todo mundo, né? Eu tive muita dificuldade de eu dar esse passo, de eu deixar os outros protagonizarem outros lugares. E foi muito importante, porque eu descobri muita força também nesse momento que eu me recolhi. E foi importante de ver todas as pessoas ao meu redor também tentando, de alguma forma, me suportar nesse sentido, emocionalmente, principalmente. Quando a gente fala, então, de papel do cônjuge, né, e a Cat também trouxe isso, é lógico que é super importante, porque a gente busca a validação do outro, e a gente, nesse momento, a gente está destruída em relação à autoimagem, autoestima, autoconfiança. E eu também, cara, tenho uma pessoa aqui que não larga a minha mão. Te amo, 40 anos com ele, mais 100 anos quero ficar. E é muito triste de ver, esse é um dado da Sociedade Brasileira de Mastologia, que 70% das mulheres diagnosticadas com câncer de mama, elas são abandonadas por seus companheiros. Ai, juro que eu fiz vários laboratórios em casa para não chorar, mas não tem jeito de falar sobre. Não. E aí, obviamente, gente, que a Cat também trouxe isso, né? Mas quem que é esse homem, né?
que não aprendeu a estar nesse lugar de cuidado. Mas aí eu quero trazer um outro ponto para vocês, que, segundo o IBGE, as mulheres continuam sendo as cuidadoras dos filhos na primeira e segunda infância. Obviamente, isso é o impacto da nossa cultura machista. Mas, se isso aí ainda está na nossa mão, a gente tem obrigação da gente transformar também a forma como a gente educa, né, os papéis que a gente estabelece por gênero. Isso já começa dentro da nossa casa. E é uma outra conversa, né? Aqui é uma outra palestra. Obrigada. E aí, gente, vamos falar de sexualidade, né? O Saulo trouxe alguma coisa. Sexualidade, a gente costuma associar a sexualidade a sexo, e é muito além disso, né? Sexo é só uma parte, faz parte da dimensão biológica da sexualidade, mas a nossa sexualidade ela vai sendo construída ao longo da nossa vida. Todo o nosso repertório, crenças, é influenciado pela cultura, influenciado por religião, pelo meio que você está inserido, educação. Aí, dentro da sexualidade, você tem o componente afetivo. O meu desejo ele se direciona, ele é homo, é hétero. Então, tudo isso faz parte da sexualidade e também é algo muito particular, como o DNA de cada um. Ninguém de nós tem o mesmo repertório quando se trata de sexualidade. Por que eu estou falando isso? Porque também a forma como a gente encara a sexualidade ao longo da nossa vida, a importância que a gente dá para a sexualidade ao longo da nossa vida, ela vai ser uma facilitadora ou não do processo de resgate no pós-câncer. E aí eu vou contar, lógico, a minha historinha, porque mesmo com todo o conhecimento, a gente leva um monte de susto. Corpo. O corpo ele é uma representação que não é isolada, né? Ele representa uma cultura, representa uma sociedade, e a gente não pode esquecer que o nosso corpo, né, para a nossa cultura, ele é um capital. Se for jovem, tem muito mais valor, inclusive. Agora, você imagina tudo isso e ainda você perdeu uma mama. Como é que a gente fica, né? A perda da mama ela acaba sendo um evento traumático, né? Vai afetar diretamente esse bem-estar da mulher, de uma forma geral, não só o bem-estar sexual. E aí, lembrando de uma outra coisa. Eu, por exemplo, eu fiz 2 reconstruções de mama, não tenho sensibilidade no meu seio, que ninguém fala para a gente, né? Foi o primeiro choque que eu tomei quando a gente foi voltar a fazer sexo. E, para a jornada de excitação da mulher, 70% das mulheres iniciam essa jornada através da mama. Então, olha só como isso é importante da gente saber. Tudo bem que, na hora do enfrentamento, você quer tirar, você quer resolver seu problema. A falta de sensibilidade não é o que vai pegar ali, mas a gente tem que saber sobre isso, né? Então, aí tem, além disso, você tem queda de cabelo. No meu caso, eu engordei 20 quilos e é uma pessoa nova, né? Você olha no espelho e você fala assim, quem é você? Né? Então, você tem que administrar tudo isso. Você fica comprometida essa parte da aparência, principalmente se você for uma pessoa que passou a vida ligada nisso, né? A gente fala de tantos padrões, mas, para ser sincera, como é difícil também da gente... Uma coisa é a gente falar, né, da gente se libertar dos padrões, a outra coisa é a gente realmente assumir que a gente pode ser do jeito que a gente quiser. E aí... Vamos voltar aqui, que eu quero falar da forma que eu enfrentei esse negócio aqui. Não, tem uma outra coisa. Falando dos problemas sexuais. Na verdade, o câncer ele vai... o tratamento, né, ele vai afetar todo o ciclo de resposta sexual. Desde o desejo, ele vai ficar comprometido, até porque você também está focada na tua sobrevivência, né? Então, você tem uma diminuição, perda de desejo, perda de como acessar as suas fantasias, acessar esse universo erótico, distúrbios que incluem a falta de lubrificação, o processo de excitação, que ele pode não existir ou não se manter, dificuldade em ter orgasmo, ou esse orgasmo ficar mais demorado, além das dores também que a Cat disse, e que, na verdade, gente, eu passei por tudo isso, né, por tudo isso. E aí, começando a falar desse meu processo, a primeira vez que a gente foi fazer sexo, né, depois da primeira cirurgia, depois que tinha passado um tempo,
o meu primeiro susto foi exatamente isso, né? Como eu disse, o processo de excitação, minha jornada começa pelo seio, veio pegar no seio e falei, cara, está morto, brochei. E aí, ele, muito parceiro, ele, Cris, está tudo certo, a gente vai buscar outras formas. Isso é tão importante, gente, porque, na verdade, buscar outras formas é você aceitar a sua condição, não desistir, né? Eu acho que, como conhecedora, né, como sexóloga, eu não abri mão desse prazer, sabendo o quanto que ele é importante para mim e, obviamente, para o meu relacionamento, que é uma forma de conexão entre a gente, mas o quanto que ele é importante para mim, quanto que esse orgasmo ele me libera tantas substâncias maravilhosas que me faz sentir amada, desejada, com autoestima. Então, eu não abri mão, mas é um recomeço. É um recomeço, é uma nova adaptação, são novas formas. E eu acabei esquecendo, queria trazer para vocês uma das coisas que eu aprendi nesse processo. Tem um mini vibrador, que é um bullet, que parece uma balinha, pequenininho, e aí uma amiga me ensinou a estimular o seio com o bullet. Não que vai reconectar coisa que já está morta, mas, assim, o nosso cérebro é tão maravilhoso que o choque, a estimulação, é tão diferente que o cérebro começa a associar a prazer. Então, eu já faço essa relação, que, para mim, é muito importante. Então, isso assim, agregou o nosso processo. Obviamente, de novo, tive outra cirurgia. Então, eu estou naquela fase ainda de não me toque, porque a gente tem esse tempo, a gente tem que se dar esse tempo e buscar outras ferramentas, né? E eu já era menopausada, todos os sintomas de menopausa vieram com muito mais força, de novo, calores, insônia, fadiga. E aí eu tive uma outra surpresa, que foi cada vez mais sem lubrificação e com muita dor na relação. Busquei uma fisioterapia pélvica, que tem me ajudado bastante. Há 3 meses eu estou num tratamento com uma fisiopélvica e tem feito muita diferença, já ajudou na minha lubrificação. A gente faz massagenzinha ali no canal vaginal para dar uma distensionada ali na entradinha, tem os choquinhos, tem os exercícios, tem me ajudado. Então, assim, o quanto que é importante a gente buscar a informação. Uma das coisas, quando a gente fala da gente nutrir essa parte, né, o erotismo dentro da nossa relação, eu sempre falo que a gente tem que saber primeiro o que não nos conecta, né, para depois a gente entender o que nos conecta. Então, essa parte do autoconhecimento é super importante da gente buscar mesmo ferramentas, especialistas que possam ajudar a gente nessa condução, uma vez que, se não for uma opção desistir desse seu prazer, né, que você vai em busca de tudo isso. Então, o autoconhecimento, eu acho que é a primeira ferramenta que a gente tem para falar sobre nutrir o erótico, porque eu preciso primeiro saber aquilo que me dá prazer para poder ajudar o outro nessa condução do meu prazer, né, não deixar na mão dele. Como eu acesso a minha imaginação, a Ana Alexandra Carvalheira ela tem um livro que chama Em Defesa do Erotismo, que ela fala muito sobre isso, né? Como eu acesso a minha imaginação. Existem vários recursos também, principalmente nessa fase que a gente está bem broxadinha. Então, é um livro erótico, é um podcast, é um filme, né? Quais são os recursos? O que mexe mais comigo? E é importante a gente entender todo esse universo que tem disponível para a gente acessar o nosso universo erótico. Sexo além da penetração, a gente não é só... nós somos de uma cultura muito sexo-penetração, e quando a gente entra em contato, por exemplo, com uma doença, ou, sei lá, meu marido está com 61 anos, ele está muito bem, obrigado, mas vai chegar um momento que também o negócio pode não funcionar tão bem. E aí a gente tem que lembrar que a pele é uma super zonerógena, super sensorial, e aí a gente tem um universo de produtos do mercado de bem-estar sexual que também ajuda a gente a despertar essa pele, a gente conhecer esse corpo de uma forma diferente. Lembrando também que sexo é transgressão, então o que eu faço, né, o que eu me permito de diferente. Uma das coisas
que eu e o Oswaldo, a gente tem... Como eu tenho empresa, né, de produtos de bem-estar sexual, então, obviamente, para a gente é fácil falar sobre isso, a gente estuda, a gente experimenta produto. Então, tudo é muito divertido, a gente procura ter um olhar leve para a nossa sexualidade, porque a gente sabe que é a forma como a gente vai ganhando cada vez mais intimidade. Já acabou aqui, né? E o diálogo como eu sempre digo, o diálogo é o melhor lubrificante, mesmo sendo o mais difícil, né? Porque a Esther Perel, que é uma escritora que eu gosto muito, ela fala: falar sobre sexo é mais íntimo do que fazer sexo. E é muito real isso. A gente não é treinado, mas a gente precisa aprender para a gente ter esse espaço aberto, né, entre o casal, no caso de quem está num relacionamento. Estou acabando, tá? Bom, minhas reflexões, o que eu tenho aprendido? Vamos lá. Dizer não. Bem difícil para mim, porque eu sou tarefeira, eu vou botando tudo para fazer. Sou muito difícil de falar não, mas tenho aprendido a dizer não, a ter limite, a ser cuidada. Nunca tive nesse papel, gente. Sempre cuidei de Deus e todo mundo. Viver no presente, que me ajuda a ficar menos ansiosa. Meu tempo é muito precioso, então eu fiz muito detox de gente, de pessoas, de lugares. Assim, quem compartilha comigo é porque tem um espacinho no meu coração. E minhas escolhas, elas são capazes de renovar o meu corpo, e eu tenho visto isso. Meu cabelo está belíssimo. Semana que vem tem 3 anos do meu diagnóstico, e a gente tem esse poder, né? Eu descobri que eu sou feliz de qualquer jeito, que me permitir ser vulnerável me deixou muito mais forte, que eu sou foda, e que menos é mais em tudo na vida. Obrigada, gente. Foi maravilhoso. Que honra te conhecer. Pode ficar com ele. Ó, já tenho a pergunta. Bom, vamos subir aqui, Ana. Vamos lá. Ó, agora eu vou pedir para os palestrantes sentarem, né? Aqui, sentar aqui em cima, ou nos banquinhos no canto. Ó. Então, cada um aqui num banquinho do canto, tá? A gente pode ficar de pé aqui, não tem problema não. Eles sentando ali. Não tem? Opa, então tá. Bom, é que, na verdade, gente, assim, vamos lá. Agora, eu só queria dizer aqui para vocês, a gente tem uma pergunta, até para a gente conseguir fechar, né, e a gente ter uma boa troca, né, nesse sentido. A gente tem uma pergunta que eu acho que é uma das perguntas mais desafiadoras, né, de todas. Tá? Eu vou pegar aqui, eu estou um pouco confuso aqui, desorientado. Obrigado. Ó, então, a pergunta que a gente tem aqui... Opa! Nessas horas que as tecnologias nos deixam na mão, né? Pronto. A pergunta que a gente tem é do Luiz Fernando Mora, né? E que eu acho que, para a gente falar de uma mesa sobre sexualidade humana, isso aqui não pode sair de cena, né? E a gente queria muito uma resposta de cada um de vocês, mas é uma pergunta que traz um grande desafio, né? O equilíbrio do corpo e da mente são fundamentais para o melhor andamento do tratamento. Entendo que a espiritualidade seria o último elemento desse tripé. Como que vocês enxergam a questão da alma no tratamento oncológico? Ele coloca como último, né? E, na verdade, eu acho que foi a minha sustentação. Mas é muito particular, né? Que eu sou uma pessoa de fé, e aquela experiência que eu contei para vocês, para mim, foi muito real. Eu acreditei naquele dia que eu tinha recebido a minha cura. E, a partir daquilo, eu acho que todo o meu comportamento foi nesse movimento. Então, eu acho muito importante, independente de você acreditar ou não, de, no mínimo, a tua cabeça, o teu mindset estar focado nesse processo como um processo de cura, né? A gente não ficar pensando no... Vou falar para vocês, gente, eu sou velha, eu acordo para fazer xixi a noite inteira. Eu nunca, durante todo o meu processo,
eu voltei para minha cama e fiquei pensando qualquer coisa negativa. Eu deitei e eu deitava, eu dormia, deito e durmo. Não passa pela minha cabeça a possibilidade de não ter essa cura, né? Então, eu acho que isso ajuda muito e a gente a continuar. Porque, enquanto, eu não sei qual o meu tempo, mas, assim, enquanto eu estiver aqui, eu tenho que fazer desse espaço, essa minha vida, ela tem que valer a pena. E é assim que eu encaro. O tempo que eu tiver, eu vou fazer o melhor, até para não se tornar uma coisa pesarosa, nem para mim e nem para as pessoas que estão do meu lado. Então, torna o processo mais leve. Perfeito. Saulo?